Irmãos, saúdo todos com a graça e com a paz do nosso Senhor Jesus. É uma alegria poder participar desta conferência e foi uma grande expectativa para a nossa igreja, para o Instituto, e nós oramos ao Senhor e rogamos que o Senhor fale ao coração da sua igreja nesses dias, como já tem falado. Nós vamos abrir as Escrituras lá no livro do profeta Amós, no capítulo 9. Enquanto você abre as Escrituras lá em Amós, deixa eu falar um pouco do contexto do livro de Amós. Salomão havia morrido e Roboão, seu filho, ele tomou conselho dos anciãos a respeito de como deveria proceder como rei. E os anciãos falaram, olha, proceda bem, alegre o povo, tome decisões acertadas e dando conselhos bons, mas ele resolveu ouvir os mais jovens. E o texto das Escrituras vai dizer que os mais jovens disseram para ele que ele endurecesse o reinado. E uma das expressões duras que os jovens falaram para ele foi, olha, o meu dedo mindinho é mais largo do que os lombos de meu pai. Se meu pai castigou vocês com açoites, eu vou castigar vocês com escorpiões. E aí Jeroboão primeiro arrebanha 10 tribos, resumindo a história. Ele cria uma estratégia para que o povo não se voltasse para o reino do sul, para as 2 tribos que ficaram no reino do sul, de construir 2 templos, um em Betel e um em Dan, mais ao norte. Nesses templos, ele levantou os altares específicos para cada templo. Nesses templos, ele levantou bezerros de ouro, um para cada templo, para que o povo olhasse para esses bezerros e pensasse, ou olhasse para eles como o libertador do Egito, da escravidão do Egito. E assim o povo foi seguindo Jeroboão I, que ainda levantou sacerdotes fora da ordem levítica. E aí, diante disso, a nação foi andando de mal a pior, o reino do norte andando longe dos caminhos do Senhor, até que chega no período do profeta Amós, quando Jeroboão II era o rei. O povo continuou a cultivar a altivez, o orgulho, a opressão dos mais pobres, imoralidades, pecados, e ainda assim o povo achava-se no direito de questionar ao Senhor, questionar o profeta, pensando que ser filho de Abraão era suficiente para protegê-los da ira de Deus, do Deus da aliança. Assim nós seguimos na leitura do nosso texto. Amós capítulo 9 diz assim a palavra do Senhor. Vi o Senhor que estava em pé junto ao altar e me disse, fere os capitéis e estremecerão os umbrais, e faze tudo em pedaços sobre a cabeça de todos eles. Matarei a espada até o último deles, nenhum deles fugirá e nenhum escapará. Ainda que desçam ao mais profundo abismo, a minha mão os tirará de lá. Se subirem ao céu, de lá os farei descer. Se se esconderem no cimo do Carmelo, de lá buscá-los-ei e de lá os tirarei. E se dos meus olhos se ocultarem no fundo do mar, de lá darei ordem à serpente e ela os morderá. Se forem para o cativeiro diante de seus inimigos, ali darei ordem à espada e ela os matará. Porei os olhos sobre eles para o mal e não para o bem. Porque o Senhor dos exércitos é o que toca a terra e ela se derrete. E todos os que habitam nela se enlutarão. Ela subirá como o Nilo e abaixará como o rio do Egito. Deus é o que edifica as suas câmaras no céu e a sua abóbada fundou na terra. É o que chama as águas do mar e as derrama sobre a terra. Senhor é o seu nome, ou Yahvé é o seu nome. Não sois vós para mim, ó filhos de Israel, como os filhos dos etíopes? Diz o Senhor. Não fiz eu subir a Israel da terra do Egito, e de Caftó os filisteus, e de Quir os sírios? Eis que os olhos do Senhor Deus estão contra este reino pecador, e eu o destruirei de sobre a face da terra, mas não destruirei de todo a casa de Jacó, diz o Senhor.
Porque eis que darei ordens e sacudirei a casa de Israel entre todas as nações, assim como se sacode o trigo no crivo, sem que caia na terra um só grão. Todos os pecadores do meu povo morrerão à espada, os quais dizem: o mal não nos alcançará, nem nos encontrará. Naquele dia, levantarei o tabernáculo caído de Davi, repararei as suas brechas, e levantando das suas ruínas, restaurá-lo-ei como fora nos dias da antiguidade, para que possuam o restante de Edom e todas as nações que são chamadas pelo meu nome, diz o Senhor que faz estas coisas. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que o que lavra segue logo o que ceifa, e o que pisa uvas ao que lança a semente. Os montes destilarão mosto, e todos os outeiros se derreterão. Mudarei a sorte do meu povo de Israel. Reedificarão as cidades assoladas e nelas habitarão. Plantarão vinhas e beberão o seu vinho. Farão pomares e lhe comerão o fruto. Plantá-los-ei na sua terra, e dessa terra que lhes dei já não serão arrancados, diz o Senhor teu Deus. Amém. Vamos orar, irmãos. Pai, nós te rendemos graças pela tua palavra. Nós pedimos que o Senhor, mais uma vez, por misericórdia, fale ao nosso coração. Desvenda, Pai, os nossos olhos para que contemplemos as maravilhas da tua lei. Nós cremos que a tua palavra é mais doce do que o mel e o destilar dos favos. E por isso pedimos humildemente, Senhor, fala conosco, porque te rogamos no nome do nosso Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. A destruição de Sodoma e Gomorra é um dos exemplos mais contundentes das Escrituras a respeito do juízo temporal e eterno de Deus. Ela foi narrada por Moisés em uma estrutura de quiasmo. Quem nunca ouviu falar dessa estrutura? Ela traz algo de modo que a primeira e a última expressão tem algo relacionado, a segunda e a penúltima, e assim sucessivamente, até chegar na parte central, onde normalmente o autor quer trazer alguma lição específica, ou até a lição mais central do texto. Aquela narrativa traz dois anjos chegando até Sodoma e Gomorra, para juízo da parte de Deus. E encerra falando de duas nações inimigas de Israel nascendo daquele incesto. Fala de Ló dando banquete a dois anjos, e no final fala de duas filhas de Ló dando um banquete, ou embriagando a Ló. Fala de homens querendo abusar de dois anjos, e fala de duas mulheres abusando de um homem. E na parte central, e resumindo, há mais paralelos até chegar à parte central da história, você vai ver nações sendo subvertidas pelo juízo eterno de Deus, mas de modo temporal. Aquilo que era a figura a respeito daquele último dia em que Deus executará o seu juízo eterno, sendo mostrado ali de modo temporal, naquelas cidades, como exemplo para o seu povo, mas também para os ímpios. Mas, junto, em paralelo, na parte central do texto, ao juízo sobre a esposa de Ló. A esposa de Ló, que teve o privilégio de ser mulher de um homem chamado Justo Ló, ou Justo Ló, como as Escrituras o chamam. Irmãos, apesar de ser um boieiro, ou um cuidador de ovelhas, de bois próprios, Amós conhecia bem a revelação, conhecia bem a lei, conhecia bem a política internacional e com os detalhes que aconteciam no reino do norte e no reino do sul, de onde ele era. Mas Amós cita esta destruição de Sodoma e Gomorra como exemplo para o pecado que assolava o povo de Deus no reino do norte. Ele usa o mesmo termo, subverter. É o mesmo termo, irmãos, usado pelo Senhor para descrever a espada que se revolvia lá no Jardim do Éden, colocada pelo Senhor. Amós capítulo 4, versículo 11, a palavra do Senhor diz assim: eu subverti alguns dentre vós
como Deus subverteu a Sodoma e Gomorra, e vós fostes como um tição arrebatado da fogueira, contudo vós não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Do mesmo modo como Israel viu o exemplo de Deus derramando juízo sobre os ímpios ali em Sodoma e Gomorra, e ao mesmo tempo derramando juízo sobre alguém que tinha um privilégio de estar dentro do povo de Deus, tendo o exemplo dentro de casa de Ló, mas ela não foi poupada. Crianças, a mulher de Ló virou uma estátua de sal. Lembre-se de que Cristo vai usar também o exemplo de Sodoma e Gomorra. Cristo fala de Cafarnaum, Corazim, Betsaida. Olha, se os sinais que se operaram em ti, se fossem operados em Sodoma e Gomorra, há muito teriam se convertido. Amós relembra a justa ira de Deus sobre os ímpios. E aqui está o primeiro alerta. Alerta para o povo de Deus. De que Deus não trata o pecado como nós, por vezes, fazemos e jogamos para debaixo do tapete. Deus é o justo juiz que sente indignação todos os dias. A palavra de Deus fala de um Deus irado. Deus que não trata o pecado de qualquer modo, mas Deus que é justo juiz. É interessante notar que no decorrer da profecia, a este povo que havia abandonado o culto ao Senhor, abandonado a justiça, a misericórdia, a esse povo, Deus chama de Israel, chama de meu povo, chama de filhos de Israel, chama de Isaac, durante essa profecia do livro inteiro, chama de Jacó. Em um trecho, ele chama de José, se referindo possivelmente às tribos dos filhos de José que estavam lá no Reino do Norte, ficaram mais para o Reino do Norte, mas ele fala da casa de José. Em outro trecho, ele fala do restante de José, e parece uma progressão quando você vai lendo, apesar do contexto específico de quando ele cita a casa de José, o restante de José, serem contextos distintos, mas você enxerga uma progressão, porque no fim, a última citação que ele fala do povo que não se compadecia da ruína de José. Diante de notícias ruins, que o profeta Amós sai para denunciar da parte de Deus, alguns questionavam: quem é Amós? Quem és tu? Para sair lá do Reino do Sul, para vir aqui no Reino do Norte, trazer pragas ou praguejar contra nós? Nos afrontar com as suas ameaças? Amós então se identifica: olha, eu sou só um cuidador de ovelhas. Eu sou um colhedor de sicômoros ou de figueiras, de figos. Eu nem sou discípulo de profeta, eu não sou de casa de profetas. Mas Amós tinha a consciência de que a sua profecia era autoritativa da parte de Deus, e ele vai trazer uma figura e mostrar: olha, assim como um pastor treme diante de um rugido de um leão, e ele se atemoriza por causa das suas ovelhas, ele ouviu o rugido do Senhor, e aquele brado da parte de Deus foi suficiente para que ele se levantasse e arriscasse a própria vida, denunciando o pecado daqueles que poderiam lhe matar por causa da palavra indigna ou da palavra difícil de ouvir. É aqui, irmãos, que a gente também para pensar um pouco como nós normalmente nos portamos diante da palavra de Deus, que é intensa, é dura tantas vezes, de tantas vezes que o Senhor, com o seu açoite, nos atinge, e por vezes, ao invés de nos prostrarmos diante dele com um coração humilde, nós normalmente somos tentados a reagir, somos tentados a endurecer o coração, somos tentados a rejeitar: não é bem assim, isso está sendo extremista, isso aqui está forçando demais o texto.
E nós normalmente queremos fugir da repreensão, da coceira nos ouvidos. Mas ao invés disso, a palavra de Deus deve promover alerta, deve promover temor, apreço, reverência. O profeta Isaías, ao falar a respeito deste aspecto de dar ouvidos à repreensão, à palavra do Senhor, ele vai dizer, olha, o homem para o qual eu olharei é este, aquele que treme diante da minha palavra. E essa denúncia de pecados não foi bem recebida pelo Reino do Norte, irmãos, simplesmente não foi só por conta do incômodo que notícias ruins, que confronto causa, mas por conta da sensação de incoerência ou inconsistência na mensagem. Jeroboão II, que reinou mais de 100 anos depois do Jeroboão I, daquela questão do dedo mindinho, de toda a divisão do reino, ele estava bem militarmente, estava bem economicamente, estava cheio de si. A riqueza e as influências das nações com quem ele tinha alguma relação começaram a mudar o olhar sobre a lei do Senhor. Apesar de que, desde o início, o Reino do Norte já começa com essa rebelião. Eles estavam apegados a falsos deuses, e aí você vai enxergar durante o livro de Amós várias denúncias sobre os falsos deuses que eles se apegavam. A nação estava gozando de prosperidade. As grandes potências ao redor não tinham, naquele período específico, um interesse intenso de invasão. Então, a nação continuava desenvolvendo as suas economias e também os seus pecados sem ninguém tocar neles. Eles achavam que estavam protegidos por causa da aliança. Somos filhos de Abraão. O que é que pode nos acontecer? Eu sou crente, eu vou para a igreja, eu leio a Bíblia, nada pode me acontecer, eu posso continuar com os meus pecados, com as minhas injustiças. E às vezes há essa sensação de que a prosperidade, em quaisquer áreas, é sinal da aprovação de Deus a respeito de toda a nossa vida. As coisas estão dando certo, então isso seria um sinal da aprovação de Deus, o que absolutamente não é. Lembre-se, por exemplo, de quando Deus dá a promessa a Abraão e fala da medida da iniquidade dos amorreus. Quando eu dava aula para os adolescentes, eu desenhava no quadro e falava assim, um iniquidômetro. E aí, a iniquidade vai crescendo, crescendo, até chegar um ápice em que Deus, como disse no livro de Amós, por 3 transgressões e por 4 eu não sustarei o castigo, não tornarei atrás. Vão receber juízo. Chegou o limite. Lembre de Paulo aos Romanos falando da ira de Deus. Falando dos vasos de ira que Deus suporta com muita longanimidade. Prosperar, irmãos, com o dinheiro da opressão. Viver uma vida saudável com base na idolatria do próprio corpo. Ter um bom casamento com base na mentira, no adultério, na pornografia. Cantar afinado, pregar bem, mas com o coração distante do Evangelho. Pode transparecer uma capa de sucesso, mas no fim é apenas sepulcro caiado. Não comove o coração do Senhor. E é esta sensação que estamos tentando barganhar com Deus. É impressionante, irmãos, quando nos debruçamos para estudar essa carta, esta profecia. Deus dá evidência nesse texto de muita ira sobre o seu povo. Ira. Você vai lendo o texto e você vai vendo. Primeiro capítulo ele fala da voz majestosa do rei, que ruge como um leão, que vem com fogo. E ele fala, olha, eu vou eliminar. E ele fala de nações, juízo sobre nações.
Depois você vai andando e percebendo Amós denunciando o desprezo pelo Senhor. Deus enviando seu fogo, seu terremoto e dizendo, não há quem consiga fugir. Mas à frente ele vai falando sobre a opressão, sobre o abandono da retidão, mas sobre a visitação do dia da ira do Senhor. Fala sobre a recusa de arrependimento. Deus falando ao povo, Deus punindo o povo e o povo se recusando em arrepender-se. Mas fala do dia do encontro. Haverá um dia. Deus convoca o povo, buscai a mim e vivei. Buscai a mim e vivei. Senão eu vou desterrar vocês, eu vou remover vocês desta terra. E isso aconteceu. Já antecipando alguns aspectos, o reino da Assíria veio e varreu o reino do norte. Eles estavam despreocupados, arrogantes, esquecidos das boas dádivas da parte de Deus. E aí Deus diz, eu vou levantar uma nação. Você vai ter o profeta intercedendo ao Senhor, vendo o peso da mão de Deus se aproximando, e ele, Senhor, não faça isso, Senhor, Senhor, Senhor. E depois vem, logo antes do nosso texto, a injustiça social sendo denunciada. E o povo continuando com o coração endurecido. O povo estava pronto para a última palavra. É nesse ponto da profecia, no versículo 1, você pode ler comigo? Todos juntos. Vi o Senhor que estava em pé junto ao altar e me disse, fere os capitéis e estremecerão os umbrais, e faze tudo em pedaços sobre a cabeça de todos eles. Matarei a espada até o último deles, nenhum deles fugirá e nenhum escapará. É nesse trecho, irmãos, que Amós relata não apenas uma das visões que ele teve durante o livro, relatadas durante o livro, mas ele relata que viu o próprio Senhor. Eu vi o Senhor. E aí uma pergunta natural que surge, e aí vou tomar emprestadas as palavras do reverendo Weber, Deus vai treinando a gente nas Escrituras. Porque você já começa a enxergar desde a origem a pessoa de Cristo sendo mostrada em figuras, em tipos, em analogias, olhando para a história da redenção. Mas também há vários textos que mostram aparições da parte de Deus, teofanias, como nós mencionamos. Deus aparece a Abraão como anjo, e nós, conhecendo o progresso da revelação, nós podemos afirmar que Cristo aparece para Abraão para juízo de Sodoma e Gomorra. Você vai ter Jacó lutando com Deus, o anjo da aliança. Você tem Josué, antes da entrada de Jericó, o Senhor lhe aparecendo com a espada desembainhada, dizendo, você é dos nossos? Sim. E aí você vai tendo esses aspectos no progresso da revelação, e nós vamos encurtar que alguns comentaristas apontam para a ideia de, olha, isso aqui talvez é apenas uma ênfase ligada ao que vai ser dito nos versículos à frente. Outros mais liberais apontam dizendo, isso é uma contradição, porque as Escrituras falam que ninguém pode ver a Deus. Mas quando nós olhamos para esse relato, há um outro relato que é bastante similar e é contemporâneo, o relato do profeta Isaías. O profeta Isaías disse, pode completar, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Amós viu o Senhor num templo, só que não era o templo de Jerusalém, como foi a visão de Isaías. Era no templo de Betel, aquele templo levantado sob rebelião para fazer o povo não descer para Jerusalém, para cultuar o Senhor nas festas que o Senhor ordenara, por causa dessa divisão. E no pensamento idólatra, Jeroboão I levantou aquele templo, e Jeroboão II segue
conduzindo o povo nesta falsa adoração. E em cima do altar, em pé, não assentado sobre um alto e sublime trono, ele vê o Senhor. Nós conhecemos o que as Escrituras falam, que Cristo é a imagem do Deus invisível. A palavra de Deus fala a respeito do anjo da aliança. E nós entendemos que o texto se remete à pessoa de Cristo. E quando nós olhamos alguns aspectos, antes mesmo de Amós, podemos nos relembrar, por exemplo, do Salmo 2, que fala da fúria do Messias, vindo sobre aqueles que se levantam contra o Senhor e contra o seu ungido. E aí a gente chega e fala um pouco sobre a ira. Há uma citação do Arthur Pink, que ele fala que a ira de Deus é a sua fúria contra o pecado, é a sua eterna ojeriza por toda injustiça, é a sua santidade em ação contra o pecado. E Deus revela isso no livro de Amós de modo glorioso. Deus revela isso mostrando a beleza, a perfeição dos seus atributos e como também os seus atributos não andam sozinhos. Nós vamos perceber a sua ira permeada do seu poder, da sua onipotência, do seu domínio soberano sobre todas as coisas. Não como a ira humana. A palavra de Deus diz que a ira do homem não produz a justiça de Deus. A ira do homem, por tantas vezes, nos faz suscetíveis cada vez mais ao pecado. Somos tentados a pecar. E por isso as Escrituras falam para que nós venhamos a dar lugar à ira de Deus. E o primeiro aspecto que eu quero destacar com os irmãos a respeito da glória da ira de Cristo é como a sua ira e o seu poder são revelados de modo entrelaçado. O texto diz: fere os capitéis, fere, os umbrais estremecerão, faze tudo em pedaços sobre a cabeça de todos eles. É um imperativo de si para si, de Deus falando consigo. E nós entendemos que tem uma ligação direta de ordem, de autoridade, mas de palavra ligada ao Messias. E a palavra é usada no livro, irmãos, para falar de Deus ferindo as casas, de Deus ferindo com calor, Deus ferindo as plantações, Deus ferindo as casas e as deixando em pedaços, porque o povo de Deus estava construindo suas casas com dinheiro da opressão. E agora Deus manda ferir o templo, em uma expressão tripla: fere, faze tremer e quebra sobre a cabeça dos adoradores. Lembre daquela expressão de Malaquias: tomara houvesse alguém que fechasse as portas para você não queimar o fogo à toa. Deus mostra, irmãos, a sua autoridade, seu poder, reivindicando a sua santidade do seu povo. Santidade no culto ao Senhor, verdadeira adoração. Não corações que viviam do seu modo e que torciam para que o dia do Senhor acabasse logo, para eles poderem viver a vida deles em paz. Imagine você no meio de um culto, agoniado para que acabe logo. Eu quero ir para casa, eu tenho que ganhar dinheiro, eu tenho que cuidar da minha família. E aí Deus, esse falso templo, esse falso altar, esse bezerro de ouro, quebra tudo sobre os adoradores, corta eles. Deus protestando contra o falso culto. É interessante que o profeta Isaías fala de Cristo ferindo. Fala do rebento de Jessé que vem para ferir a terra. Ferir com a vara da sua boca.
Isaías capítulo 11, quando aquele trecho que fala do rebento de Jessé, sairá um renovo, e ele vai andando. A promessa desse juízo, irmãos, parte de cima do altar. Local em que eles imaginavam estar fazendo toda a liturgia, como foram ensinada pelos seus pais, mas que na verdade era rebelião contra a lei do Senhor. Salmo 2 fala que na sua ira o Senhor deixará horrorizado aquele que se rebela contra ele. Lembre-se de Cristo purificando o templo com a zorraga de cordas, derrubando as mesas dos cambistas. Esta casa será chamada casa de oração, tipificando o dia do seu retorno. Apocalipse 19:15, há uma expressão belíssima. Ai, sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações, regerá com o cetro de ferro, e pessoalmente ele pisa o lagar do vinho do furor, da ira do Deus Todo-Poderoso. Poder e ira entrelaçados sobre aqueles que brincam, que zombam do culto ao Senhor. Mas há também onipresença. O texto vai dizer, no versículo 2, ainda que desçam ao mais profundo abismo. O livro de Amós traz a expressão transgressão 10 vezes. E aí a gente, ao estudar os textos das Escrituras, nós entendemos que há uma ênfase quando isso ocorre. Não foi sem propósito que o autor expressou 10 vezes sobre a transgressão do seu povo. E é interessante que era uma expressão de fugir, de tentar ser habilidoso em escapar da justiça. Eles transgrediam e tentavam, de fato, fugir de qualquer espécie de confronto ou mesmo da ira do próprio Deus. Eles torciam a justiça. Eles não atentavam para a causa do órfão, para a causa da viúva. Eles enriqueciam-se sob a opressão do mais fraco. Eles construíam os seus palácios com o dinheiro da opressão. Em uma expressão sobre as mulheres, ele fala assim, ó vacas de Bazã, que eram uma região em que havia de fato gados belos. E a ideia é, olha, belas, estão bem vestidas, vivendo bem, mas estão vivendo em cima do dinheiro da opressão, vivendo luxo através do lucro injusto do seu marido, achando que jamais seriam encontrados nas suas habilidosas táticas de pesar balanças injustas. Deus estava revelando, a Assíria vai se levantar. Vai levantar um povo que vai invadir. A habilidade de escapar não seria suficiente diante do Deus que é onipresente, porque ele vai falar, olha, eu matarei até o último. O fugitivo não fugirá. E há uma ênfase no texto em não escapará, ele não vai escapar, você não... Sabe quando um pai e uma mãe falam para um filho, você não escapa. E o filho acha que escapa. E há uma figura similar ao Salmo 139. Enquanto o salmista diz, olha, para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada, ainda lá me haverá de guiar a tua mão. E aqui ele vai dizer, o povo está usando essa consciência ou o conhecimento a respeito da onipresença de Deus para tentar fugir. E aí Deus diz, olha, ainda que desçam ao mais profundo abismo, que eles cabem em uma cova e desçam até o inferno, eu vou lá buscá-los, eu estou lá. Há uma expressão aí, buscá-lo-ei, e a ideia é, eu vou esquadrinhar.
É interessante que a expressão, ainda que se esconda no cume do Carmelo, há pelo menos duas perspectivas. É a de que o Carmelo tinha muitos esconderijos, muitas cavernas. E aí Deus, eu esquadrinho, eu conheço, eu estou em todos os lugares, eu acharei, derramarei a minha ira, meu juízo justo. Mas há também uma expressão, porque o Carmelo também era um local, uma região em que Baal era cultuado normalmente. E aí talvez uma outra expressão seria: nem Baal, que vocês têm cultuado, esse falso Deus, não vai salvar vocês. Ah, os meus olhos, como Deus repete duas vezes no texto, os meus olhos estão sobre eles, para o mal e não para o bem. É impossível escapar do justo juízo do nosso Deus. Capítulo 2, Amós diz assim: de nada valerá a fuga ao ágil. O forte não usará sua força, nem o valente salvará sua vida. O que maneja o arco não resistirá, nem o ligeiro de pé se livrará, nem tampouco o que vai montado a cavalo salvará sua vida. E o mais corajoso entre os valentes fugirá naquele dia, disse o Senhor. É interessante que eles falam de cavar um abismo, se esconder nas montanhas. E quando nós vamos lá para Apocalipse, nós vamos ter a expressão do Senhor Jesus. E o desespero cair sobre nós, montes. Desejo de fugir da ira do Senhor Jesus. A palavra de Deus fala, irmãos, do fogo da ira de Deus descendo até o abismo. Deuteronômio 32. Jeremias 23 vai falar: que esconderijo existe que o Senhor não veja? Fala que ele descobriu os esconderijos de Esaú, e Esaú não se esconderá, falando do juízo sobre os descendentes de Esaú. Mas Paulo aos Romanos vai falar a respeito do Cristo que há de julgar os segredos dos homens. Paulo fala aos Coríntios que todos nós vamos comparecer perante o tribunal de Cristo. E Apocalipse 1 fala daquele que tem olhos como chamas de fogo, que ele vê todas as coisas. Ele é onisciente, ele é onipresente. Não há como fugir dos olhos vivos do nosso Senhor. Terceiro aspecto, além de poder e onipotência sendo vistos com a sua ira, Amós vai mencionar também aspectos do domínio do Senhor. Versículo 5, porque o Senhor dos exércitos, é o que toca a terra e ela se derrete, e todos os que habitam nela se enlutarão. Ela subirá como o Nilo e abaixará como o rio do Egito. Deus é o que edifica as suas câmaras no céu e a sua abóbada fundou sobre a terra. É o que chama as águas do mar e a derrama na terra. Senhor é o seu nome. Há uma expressão de domínio sendo mostrada. Enquanto Jeroboão II achava-se dono da nação, achava que o domínio estava sobre o seu reino, achava que ele tinha controle absoluto sobre as relações internacionais, achava que a nação estava em paz com os vizinhos. Mas Deus vai mostrar que Ele é o que domina sobre tudo. Ele é aquele que tem todas as coisas nas suas mãos. Ele é o que dá a sua ordem às geleiras e as geleiras se derretem. E é interessante que o culto aos falsos deuses estava sendo tão cultivado no Reino do Norte que a sensação de Deus não tem poder nem autoridade para fazer nada sobre eles parecia imperar no coração daqueles homens. Eles reverenciavam alguns deuses, inclusive Saturno, nosso planeta, chamado de Sikut, no livro de Amós. Mas o Senhor, sobre o altar,
manifesta a sua palavra de juízo. Senhor dos exércitos é o seu nome, aquele que tem poder sobre os céus, sobre o exército dos céus, sobre a terra, sobre os homens. Lembre da expressão de Nabucodonosor: ele é o que opera sobre o exército dos céus e sobre a vontade dos homens, e não há quem possa resistir-lhe, nem questionar-lhe o que o Senhor está fazendo. Do Senhor é a guerra. Ele é o que faz a terra derreter. É interessante essa expressão. Ela é usada similarmente no Salmo 46, quando fala de Deus como nosso refúgio. Ele como Senhor das batalhas, mas Senhor da criação. Ele dá a sua voz e a terra se dissolve. Ele domina sobre as grandes inundações. Essa expressão do Nilo subir e descer, ela é similar àquela sobre a voz do Senhor no salmista. A voz do Senhor faz dar cria as costas. O Senhor preside aos dilúvios como rei que é. Como se esconder daquele que domina todas as coisas? Como se esconder diante da sua ira? Ele moverá toda a criação, se for necessário, para derramar sua justa ira sobre aqueles que são rebeldes contra o Filho. Lembre-se de Jonas. Deus dá ordem à tempestade, Deus dá ordem aos ventos, Deus dá ordem ao peixe, Deus dá ordem àquela planta, Deus dá ordem ao verme. Deus ordena. Irmãos, nesse aspecto nós podemos nos recordar claramente do Senhor Jesus. O chamado de Mateus foi assim. No contexto de Mateus 9, quando ele estava na coletoria, você vai perceber Cristo dominando sobre os enfermos, Cristo dominando sobre os demônios, Cristo dominando sobre a natureza, sobre a criação. Ele domina sobre absolutamente tudo. Ele é o que anda por sobre o mar, nem o mar consegue lhe tragar. E Apocalipse vai dizer: ele tem as chaves da morte e do inferno. Ele tem toda a autoridade sobre todas as coisas. Como fugir àquele que domina sobre tudo? Aí no quarto e penúltimo aspecto, quando ele fala da perfeição. O texto vai dizer, versículo 7, não sois vós para mim, ó filhos de Israel, como os filhos dos etíopes, diz o Senhor. E ele vai falando sobre o controle de Deus sobre as nações, sobre o movimento das nações. E aí ele vai dizer, eis que os olhos do Senhor estão contra esse reino pecador. Eu o destruirei de sobre a face da terra, mas não destruirei de todo a casa de Jacó, diz o Senhor. Porque eis que darei ordens e sacudirei a casa de Israel entre todas as nações, assim como se sacode trigo no crivo, sem que caia na terra um só grão. Todos os pecadores do meu povo morrerão à espada, os quais dizem, o mal não nos alcançará, nem nos encontrará. Deus vai mostrar controle absoluto sobre as nações, perfeito. Ele que faz todos os movimentos, é Ele que impõe reis, Ele que tira reis, Ele que controla quando uma nação leva a outra cativa, quando uma nação consegue sair, como Israel saiu do Egito, ou mesmo quando de Caftor os filisteus subiram e chegaram até a sua terra. Mas Ele vai falar da sua justiça também. Seu controle, sua justiça perfeita. Ele vai dizer, sacudirei Israel entre as nações. E aí você pode pensar, mas não pode isso acontecer? Deus é justo. Será que não tem um remanescente fiel? Será que não há um santo? E ele vai ser levado com o injusto? E aí você vai percebendo aspectos da graça de Deus, levantando servos fiéis no meio de uma multidão de apóstatas. E ao mesmo tempo, lembre-se de Abraão intercedendo por Sodoma e Gomorra, destruirás o justo com o ímpio se houver 50. E aí ele vai diminuindo e não há 10 justos além de Sodoma e Gomorra. Mas a ideia aqui, ele vai dizer, eu vou peneirar. Mas a peneira do Senhor é perfeita. Ele sabe quem de fato passará naquela peneira. Quem receberá de fato juízo. Seu juízo
é glorioso, sua ira é gloriosa. Todos os pecadores, o Senhor remete no texto, todos os pecadores. Há uma expressão, irmãos, no Catecismo Maior de Westminster, pergunta 13, quando fala do decreto de Deus sobre anjos e homens, e ele diz assim: segundo o soberano poder e conselho inescrutável da sua própria vontade, falando do Senhor, pela qual ele concede ou não os seus favores conforme lhe apraz, Deus deixou e predestinou os mais à desonra e à ira, que lhes serão infligidas por causa dos seus pecados, para patentear a glória da sua justiça. Olha a expressão do texto que eu mencionei em Apocalipse sobre a ira de Cristo. Apocalipse capítulo 6, versículo 12. Vi quando o Cordeiro abriu o sexto selo, e sobreveio grande terremoto, o sol se tornou negro como saco de crina, a lua toda como sangue, as estrelas do céu caíram pela terra como a figueira quando abalada por forte vento deixa cair os seus figos verdes, e o céu recolheu-se como pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Os reis da terra, os grandes comandantes, os ricos, os poderosos e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes e disseram aos montes e aos rochedos: caí sobre nós, escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode manter-se de pé, sustentar-se diante de tão perfeita expressão de ira, de justiça, de santidade? Aí você pode pensar assim: por que Deus revela tanta ira? Tanta ira sendo revelada para eu e você. Talvez você pense: isso aqui era para o reino do norte, apóstata. Mas Deus, na sua santa sabedoria, perfeita sabedoria, revelou para nós. E aí tem uma expressão de João Calvino, que eu também quero citar. Quando ele fala do Deus que faz ameaças duríssimas ao povo da aliança. Terríveis ameaças. Falando de cortar, decepar. Falando de esmagar, fazer. Imagine você cultuando ao Senhor e achando que está cultuando ao Senhor e o templo caindo com o juízo de Deus em sua cabeça. Por que Deus revela isso para os seus filhos? Ele diz: olha, uma vez que Deus oferece benignamente uma promessa de seu amor e de vida eterna, com que propósito ele adiciona ameaças, senão para despertar a lentidão daqueles cujo dever é correr com diligência? Nós somos povo da aliança, chamados para viver o Evangelho de modo vivo, real, em todas as esferas. Somos chamados a viver com diligência, a tratar com seriedade as coisas do Rei. E aí Deus revela ira. E Ele revela dizendo: acordem, desperta, ó tu que dormes. Está brincando de ser crente? Vai para a igreja, canta, ora, prega, mas vive um evangelho raso, mentiroso. Entrega o coxo e o aleijado, maldito seja o enganador. Desperta, ó tu que dormes. Mas ao mesmo tempo, ele continua e diz: portanto, essa denúncia de punição virtualmente acusa os homens de ingratidão, porque eles rejeitam ou desprezam a graça de Deus. Está falando do joio também. Ele encerra dizendo que esse desprezo não ficará impune. E aí você olha, onde é que está a misericórdia em tudo isso? É ira, ira. Pouco se fala de misericórdia no livro. É o quinto aspecto. Pouco se fala de misericórdia. Comparado à quantidade de expressões do juízo de Deus. Mas aí um aspecto que
o reverendo Tiago mencionou. E aí você olha para esse cenário de tragédia, e quando você olha para aquela gota, lembre lá daquela história do rico e Lázaro, quando você vê a ira de Deus, uma só gota, um dedo molhado na língua, parece um refrigério, mas aqui não é só um dedo molhado. Deus expressa que Ele traz verdadeiro alívio no seu filho, no filho de Davi. É quando Ele diz, naquele dia levantarei o tabernáculo caído de Davi. Não é um dedo molhado, é a fonte de água viva. Parece pouca misericórdia, mas é como um broto, como um rebento saindo, mostrando à nação, há esperança. Há esperança para aqueles que têm brincado com o Evangelho. Olhe para Cristo, olhe para esse renovo. Ele fala assim, vocês rejeitaram a linhagem de Davi. Vocês levantaram um reino, rejeitaram o verdadeiro culto, rejeitaram o templo, rejeitaram o altar, rejeitaram o sacerdócio levítico. Mas o Senhor vai continuar preservando a linhagem de Davi e vai levantar. E aí ele vai dizer, olha, ele vai reinar entre os gentios. Quando fala de levantar o tabernáculo caído, é interessante a expressão, porque ele vai mostrar, olha, o tabernáculo caído de Davi, reino do sul, ele vai reinar sobre o reino do norte, vai reinar sobre Edom, vai reinar sobre as nações. Há esperança de restauração para o seu povo. E ele traz promessas belíssimas, irmãos. Ele fala assim, olha, vai haver fartura. O Messias vai trazer essa fartura. Vai ser de tal modo que vai ser um plantando e outro colhendo, plantando e colhendo. E aí o reverendo Michael Barrett, que não pôde vir à nossa conferência por uma questão de saúde, uma cirurgia de urgência que precisou ser submetido, na sua introdução ao Antigo Testamento, ele vai falar que o tabernáculo caído de Davi aponta para a beleza de judeus e gentios desfrutando das delícias, das bênçãos do reino de Cristo, o filho de Davi. Enquanto Israel ia ao templo buscar falsos deuses, o reino do norte, seus interesses próprios, torcendo para o culto acabar, Deus vai mostrar que existe um caminho de restauração e é no filho de Davi. Não é na busca de parceria com as nações, não é na idolatria aos falsos deuses, no cultivo dos seus pecados, mas se dobrando diante do filho de Davi. É o trecho que, livro de Atos, naquela dúvida sobre a entrada dos gentios, vai nos mostrar. Atos 15 cita o nosso texto e vai dizer, olha, cumpridas essas coisas, eu voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi. E levantando de suas ruínas, restauro-lo-ei, para que os demais homens busquem o Senhor. Lá atrás Amós diz, buscai a mim vivei, buscai a mim vivei. Assim como Cristo diz, buscai o Senhor, aliás, perdi aqui a referência, mas quando Cristo aponta, eu sou o caminho, lembrei, a verdade e a vida, eu sou a própria vida, aquele que come da minha carne, que bebe do meu sangue, esse tem vida. E aí ele diz, para que os homens busquem o Senhor, e também todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome, diz o Senhor, que faz conhecidas estas coisas desde os séculos. Essa expressão da misericórdia de Deus faz com que não só aqueles remanescentes desfrutassem da misericórdia, mas a ideia era de mostrar que em Cristo existe misericórdia, não só para o reino do norte, mas para o reino do sul, para Edom, para as nações, até chegar aos confins da terra. Em Cristo existe restauração. Nós encerramos
falando sobre o como nós facilmente nos apartamos da verdadeira adoração a Deus. Infelizmente, o nosso coração, como já foi mencionado aqui, é uma perpétua fábrica de ídolos. Em todo o tempo somos tentados a buscar os ídolos do nosso coração e desprezar a aliança, desprezar aquele que tem cuidado de nós. E brincar com a vida de Cristo, zombar do nome que carregamos. Mas o Senhor exorta a sua igreja: olhe para o Filho de Davi. Olhe para Cristo. A única forma de não receber a ira que estava sendo prometida e foi cumprida sobre o reino do norte, mas que apontava para a ira do Cordeiro no último dia, a única forma de fugir é se refugiar dentro do tabernáculo de Davi, Cristo. Ou você é inteiramente dele, ou você certamente é um inimigo do Messias. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos encontre fiéis por sua graça. Vamos orar, irmãos. Pai querido e amado, nós somos pecadores frágeis, nós não merecemos nada do Senhor. Nós somos, por natureza, filhos da ira. Mas o Senhor, com grande amor, por causa do grande amor com que o Senhor nos amou, antes da fundação do mundo, o Senhor nos atraiu, nos arrastou, nos trouxe, nos transportou para o reino do Filho do teu amor. Mas tantas vezes somos tentados a andar longe da tua palavra. Nós nos acostumamos, ó Pai, com uma vida cristã, às vezes medíocre, Senhor. Com um cristianismo barato. Continuamos com as nossas injustiças, seja dentro do nosso lar, nos nossos negócios. Nós não conseguimos, ó Deus, colocar a mão no bolso para socorrer a viúva, o órfão. E não é porque não temos dinheiro, é porque somos avarentos tantas vezes. Ó Deus, renova a nossa vida. Nos ajude, Pai, por misericórdia. Ao mesmo tempo, Pai, nós falamos, Pai, que confiamos inteiramente nos Teus méritos. Nós sabemos que não é por nossa justiça, não são os nossos atos que nos farão agradáveis ou aperfeiçoados diante do Senhor, mas é a obra bendita de Cristo, e é por Ele que nós te rogamos. Em nome dEle nós te oramos. Amém, Senhor.